Olá, amigos. Eu sou o Fábio Matos e você está no canal Reflexões da Razão. E aí, gente, tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Espero que estejam todos bem, que tenham passado a semana bem. É claro que os problemas não deixam de aparecer, né? Eu sempre digo que não precisa você ir atrás de problema, ele lhe acha, ele vai lhe achar, ele vai tocar seu telefone, hoje ele vai lhe achar no WhatsApp, né? Vai bater na sua porta, né? Então a vida é isso, né? Cheia de problemas, né? E a gente tem que ter discernimento para resolver, né? Eu digo que quanto mais idade a gente vai tendo, as coisas vão ficando mais fáceis de se resolver, né? Às vezes a gente passa por um problema ou outro também e sempre pega a gente de surpresa, né? Sempre uma novidade para a gente. Parece que é assim a vida toda, viu? A gente é sempre surpreendido, né? Pelas dificuldades, pelos problemas da vida, né? Mas parece que a vida só tem graça a si mesmo, né? Se não fossem os problemas, né, o que seria de nós? Apesar de que tem problemas que realmente são problemas muito grandes, né? Que a gente não, nem desejaria ter, né? Que nos serve de aprendizado, mas são muito dolorosos, né? Muito ferrenhos, que é um exagero também, né? Eu gosto de aprender com os problemas, né? Com as dificuldades que a gente passa na vida, mas tudo tem limite. Tudo tem limite, né? Então, espero que vocês tenham tido uma boa semana e espero que a próxima semana também seja boa para vocês. Eu, justamente isso, eu estava indo para o trabalho essa semana e estava ali no cantinho, estava até sossegado a viagem de metrô, né? É, e de repente esse silêncio foi quebrado por uma pessoa falando, né? E logo eu vi que era um crente pregando. Isso era o quê? 6:30 da manhã, né? O cara pregando. Aí eu estava de costas para ele, eu nem prestei atenção, né? Era mais um que estava pregando. E me chamou a atenção, eu não reconheci, porque eu conheço quase todos os crentes que pregam na viagem do meu trabalho, né? E esse eu não conhecia. Só que aí eu tava vendo ele muito eloquente, falando muito bonito, né? Muito sabedor da Bíblia. E nem gaguejava, o cara falava que era uma beleza, né? E eu de costas, meio. Tô tranquilo, acho que era uma segunda-feira isso. Eu vou ficar na minha, né? Sempre me dá vontade de ir lá entrevistar, fazer umas perguntas a ele, mas nesse dia eu tava de boa, ele tava de boinha, né? Digo, não, eu vou ficar quieto, vou ficar na minha, né? Mas aí ele tocou na ferida, aí ele falou um negócio lá que, que eu digo, eu não posso ficar quieto, não, vou ter que ir atrás dele, né? Aí, quando ele saiu do trem, né? Foi quando ele falou que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Aí eu digo, não, isso aí tá muito latente ainda, né? Eu vou lá. Eu tenho essa curiosidade, né, em saber. Foi um dos meus últimos vídeos, né, sobre as mentiras de Deus, e que deu uma visualização muito boa, né? As pessoas têm muito interesse nesse assunto. E aí eu fiquei curioso. Eu digo, não, vou lá falar com ele. Já que ele tocou no assunto, né, eu vou lá falar com ele para ver o que ele tem a dizer a respeito disso. Né? A curiosidade me moveu. Porque eu lembro que tem um comentário aqui nesse vídeo, aqui no YouTube, né? Que teve um crente que até admitiu. Disse que realmente Deus mentia, Deus matava, quanto mais mentir. Se vocês procurarem, vocês vão achar esse comentário aí. Ele disse que Deus era soberano, Deus podia fazer o que ele quisesse. Né? Ele matava crianças, quanto mais mentir. Aí eu digo, deixa eu ver. Aí fui atrás. Quando a viagem chegou no final, aí eu fui atrás dele. E falei para ele, né, se ele podia, eu tinha um questionamento a fazer sobre a Bíblia, né, e pedi para que ele abrisse a Bíblia dele para ele ler um versículo para mim. Ele disse, não, você é quem vai ler o versículo, e que a gente vai estudar ele junto. Aí ele pegou, abriu a Bíblia, né, e eu comecei a ler. Com uma certa dificuldade, que eu estava com meu óculos para longe, né, para o multifocal. Isso aqui que eu uso é para perto, para as minhas leituras, né? E ele estava dentro da bolsa. E aí a Bíblia dele é de uma linguagem muito erudita, né? E utilizar a Bíblia na linguagem de hoje é bem mais fácil. Mas aí eu li para ele, né, a questão daquela história do. Deixa eu ver, deixa eu localizar aqui para vocês, que fica em 1 Samuel 16, né? Aquela história do que Deus está furioso com Saul, o rei Saul, e manda para o profeta Samuel e ungir um novo rei. Né? Manda ele ir na casa de Jafé, né?
Cadê o nome do homem? É Jessé. Mandei na casa de Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser o novo rei. Aí o profeta Samuel fica preocupado. Ele diz a Deus assim: Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele me mata. O Senhor Deus respondeu: Leve um bezerro e diga que você foi para lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Aí eu mostrei esse versículo ao o crente, né? E veja o que foi que ele respondeu. Eu entendo isso aqui como uma mentira. Que Deus assim inventou uma história. Não, diga isso, mas isso é uma mentira. Quer dizer, Deus está mentindo. Deus diz que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Ele mentiu. Quer dizer, ele inventou sem necessidade, porque Deus podia proteger ele. Sim, por que Deus fez? Eu não entendo isso, por que Deus fez isso. Eu invento uma mentira, que ele abomina a mentira. Eu não entendo isso como uma mentira. Não. Olha, não só nessa passagem, mas está escrito em Reis, 1 Reis, quando Deus queria que o rei Acabe morresse. Vejam, amigos, eu nem falei dessa outra segunda mentira, a história que Deus, um espírito do mal, né, faz com que 400 profetas dele mintam. Ele mesmo lembrou dessa história. Eu não ia nem tocar nesse assunto, se ele não admitisse que Deus havia uma mentira ali. Mas ele mesmo foi dizendo, não só, veja como ele diz, não só nessa passagem. Aí ele lembrou de Acabe. Mas vejam o que ele diz depois. Ele disse não só nessa passagem, né, mas também na história de Acabe. Não só nessa passagem, não só nessa passagem, não só nessa passagem, mas está escrito em Reis, 1 Reis, quando Deus queria que o rei Acabe morresse. Deus faz os 400 profetas. Então, exatamente. Então ele pegou e disse, levou a Micaías e estava falando: quem eu vou enviar lá para falar a Acabe para que ele morra lá? Quem eu enviarei? Veja que ele diz assim, quem eu vou enviar? Né? Deus não fala assim. Na passagem bíblica, veja como é que é. Ele falou de uma forma, ele quis aqui passar pano na história. Deus não fala quem eu vou enviar. 1 Reis 22, Micaías continuou dizendo assim: Agora escute o que o Senhor Deus está dizendo. Eu vi o Senhor sentado no seu trono no céu, com todos os seus anjos à sua direita e à sua esquerda. Ele perguntou: quem enganará Acabe? Deus foi direto. Deus queria uma mentira. Ele já disse: quem vai enganar Acabe? Ele não disse assim, quem vai, como foi que eles... Vamos ver como foi que o irmão disse aqui de novo. Levou a Micaías e estava falando: quem eu vou enviar lá para falar a Acabe para que ele morra lá? Viu? Como ele passou um pano aqui, quem eu vou enviar lá para falar para Acabe, né, que ele vai morrer? Como é que conversa é essa? Como é que ele ia mandar um anjo dizer a Acabe que ele ia morrer? Claro que ele não ia. Quem eu vou enviar lá para falar a Acabe para que ele morra lá? Quem eu enviarei? Aí o Micaías disse assim: o Senhor enviou na boca dos profetas mentirosos. Ele diz que os profetas mentirosos, veja que ele tenta, ele o tempo todo ele pensa no que ele vai dizer, né? Deus enviou profetas mentirosos. Não foi profetas mentirosos. Os profetas, o texto não diz que os profetas eram mentirosos, eram profetas de Deus. Eram profetas, né? O texto diz assim, ó: quem enganará, isso é Deus falando, né? Quem enganará Acabe para que ele vá a Ramote e seja morto lá? Ele queria que alguém, ele já foi logo dizendo que ele queria uma mentira. Algum dos seus anjos ou dos seus espíritos, né, ia se utilizar da mentira. Quem enganará? Então ele estava falando, quem vai mentir? Né? Alguns de seus anjos disseram uma coisa, outros disseram outra, e até que um espírito se apresentou e disse: eu enganarei. Quer dizer, eu mentirei, eu vou lá enganar Acabe. Porque se ele dissesse a verdade, Acabe não ia. Tu vai morrer, tu tem que ir para lá que não ia. Acabe não ia. Então Deus disse: quem vai enganar? Quem vai, no caso, quem vai mentir, né? Aí, e Deus perguntou como? Eu lembro que eu até achei engraçado, eu até ri no meu vídeo, né? Como? Deus onisciente perguntar como. E o Espírito respondeu: eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentiras. Tá vendo? O crente disse lá que profetas mentirosos. Não, eles não eram profetas mentirosos.
né? Ele naquele momento, ele ia fazer com que os profetas mentissem, né? Então Deus ordenou, vá e engane Acabe, você conseguirá. Você veja que o crente, ele tenta o tempo todo passar pano, maquiar, entendeu? Para tirar Deus da jogada da mentira. Ele acusa os profetas de mentirosos. Os profetas não eram mentirosos. O texto não diz isso, que os profetas eram mentirosos, né? Deus foi quem fez eles mentirem, enganou a eles, né? Que não devia ter feito isso. Os profetas não podiam mentir, né? Pô, não podia. A Então, mas só que Deus credibilidade colocou um espírito de mentirosos neles. Como é que você vê o negócio de Deus mentindo? Presta atenção, irmão. Aí o que é que nós entendemos nisso aí? Quando o homem ele começa a sair do padrão de Deus, e começa a andar num mau caminho onde Deus disse, olha, vai lá, rei Saul, e mata todos o quê? Todas as pessoas, não sobra nem animal, mas ele pegou, desobedeceu a Deus, deixou ainda o rei, né? O rei vir. Para ali a Deus ali ele já errou, ele falhou, né? O Samuel ele estava com medo. Veja, não tem nada a ver. Ele tentou dar uma explicação aí, mas eu acho que ele se viu sem saída. Ele diz, quando o homem começa a sair de Deus, das coisas de Deus, desobedecer a Deus, né? Desobedecer às ordens de Deus, os mandamentos de Deus, né? Não tem nada a ver. O problema não é esse. O problema não é o homem desobedecer a Deus. Aí, por causa disso, Deus tem que fazer a mesma coisa. Tem que mentir também, igual o homem. O homem é mentiroso, ele também tem que mentir. Não, o papel de Deus é punir. Mas isso não quer dizer que Deus tenha que se utilizar da mentira. Deus tem vários outros meios, outros métodos, né? Inclusive que a própria Bíblia mostra, né? Que ele punia da forma que ele queria, né? Matava, como ele matou Uzá, com aquele, ninguém sabe como, que se Uzá foi ousar a tocar, né? Na Arca do Acordo, né? Então ele tinha vários, teve uma história que eu não lembro de quem era, que ele mandou um anjo matou 120 mil soldados, um anjo só matou, quer dizer, ele tinha diversos meios de punir, né, com doenças, com pragas, né? Não precisava se utilizar da mentira, a mentira que ele abomina. Então, veja que o crente aqui tentou explicar, né, ele tentou, fez um arrodeio, mas eu acho que ele se viu assim, cercado e ele não tinha como responder isso aqui. Aí ele volta para a história de... O Samuel ele estava com medo. Estava com medo porque ele se apegou muito ao rei Saul. Ele se apegou, como diz a palavra, ele se apegou. Os reis eram sanguinários, né? Veja, ele diz aí que o profeta Samuel estava com medo. Poxa, cara, não dá para admitir um negócio desse, não. Estava com medo de quê, povo? Deus falava com Samuel o tempo todo. Ele dizendo isso, ele está tirando da cabeça dele, porque o texto não fala que Samuel estava com medo, não, né? Isso é uma interpretação dele, né? Mas veja assim que ele aí, ele comprometeu o profeta Samuel. Porque se Samuel estava com medo, Samuel não tinha tanta certeza, então, de que Deus falava com ele, né? Se ele estava com medo, ele estava apegado, ele estava com medo do rei Saul, então ele não tinha, assim, a certeza, né, de que Deus o protegeria, né? Ele diz que Samuel era homem, né, e teve medo. Pô, cara, Samuel vivia direto falando com Deus, tinha contato direto com Deus, né? Samuel, acho que nem fé ele tinha, Samuel tinha certeza da existência de Deus, né? Senão ele falava o que ele falou aqui no livro dele. Mas aí isso é a interpretação dele, desse homem aí que eu estou falando com ele, né? É o que ele acha, né? A exegese dele que ele está fazendo, né? Só que ele está entrando num caminho, um beco sem saída. Agora o senhor entendeu isso como uma mentira, mas não entendi como uma mentira, não. Porque Deus diz assim, se Saul perguntar o que você está fazendo ali, você diz que foi fazer um sacrifício. E ele não foi fazer sacrifício, ele foi ungir o rei. Ele foi ungir o rei. Então, por quê? Dizer, mas ele diz assim... Prestem atenção aí nessa história do sacrifício, né? Que eu insisto com ele e ele veio para cima de mim dizer, não, mas foi feito um sacrifício. Todos eles alegam isso, mas vejam bem. Se ele lhe perguntar o que você está fazendo, você foi o quê? Foi fazer um sacrifício. Mas ele não foi fazer um sacrifício. Mas ele não foi um sacrifício, né? Então não é uma mentira. Mas ele fez sacrifício. Mas o sacrifício Mas ele fez um sacrifício. Fez. Olha, presta atenção, mas ele não fez um sacrifício? Ele não fez um sacrifício? Ele fez. Veja que ele aí está todo empoderado, né? Ele diz, mas ele fez um sacrifício. Ele fez. Realmente, o sacrifício foi feito. Mas veja a pergunta que eu fiz a ele logo em seguida. Ele está empoderado aí, porque ele está dizendo que foi feito o sacrifício. Fez. Olha, presta atenção, mas ele não fez um sacrifício? Ele não fez um sacrifício? Ele fez. Mas presta atenção, é que nem alguém lhe mandar o seu lá em Recife ali, ó. Vai lá em Recife, mas se você vê tal pessoa, aí você compra aquela tal coisa ali, aí ali você vai. Você está mentindo? Não. Você foi lá em Recife, né? Aquela pessoa você viu, mas você entrou dentro da loja, comprou ali uma tal coisa, entendeu? Se Saul perguntasse a ele assim... Essa história aí que ele tentou
essa comparação que ele quis fazer, quando ele diz assim, se você vê uma pessoa, se você vai lá em Recife, esse termo Recife é o centro da cidade, a gente aqui fala assim, né? Eu vou lá no Recife fazer compras, eu vou no Recife comprar uma coisa, eu estou dizendo que eu estou indo no centro da cidade. Então ele disse, se você vai no Recife, no centro, fazer alguma coisa, né? E de repente você encontra uma pessoa, foi assim que eu entendi, que você não queria encontrar. Aí o que é que você faz? Você entra numa loja, faz de conta que faz uma compra, né? Para o quê? Para se sair daquela pessoa. Né? Às vezes uma pessoa chata que você não quer ver, né? E você faz uma compra para se livrar daquela pessoa. Aí ele quis dizer que você não está mentindo. Mais ou menos. Você está mentindo. Você não foi ali para isso, para fazer aquela compra. Você fez aquela compra para se livrar daquela pessoa. Né? Então foi uma compra desnecessária, do mesmo jeito que foi o sacrifício que Deus mandou ele fazer. O sacrifício foi para, se o rei Saul perguntasse a Samuel o que ele estava fazendo, ele diz, não, eu vim aqui fazer um sacrifício, dá licença. O calor está voltando, minha gente. Então, assim, ele quis dizer o seguinte, que não foi uma mentira, foi uma mentirinha, vamos dizer assim, né, na verdade, né? Mas aí eu pergunto o seguinte, aí veja, aí eu fiz essa pergunta a ele aqui, viu? Se Saul perguntasse a ele assim, você fez sacrifício pra quê? Aí, meu amigo, aí já é uma outra história. Aí, meu amigo, aí já é uma outra história. Aí, meu amigo, aí já é uma outra história. Tá vendo? O que foi que eu disse? Se o rei perguntasse assim, sim, mas aí esse sacrifício foi para quê? Foi para quem? Porque todo sacrifício tinha um alvo, tinha um objetivo, né? O sacrifício era feito para purgar, né? Para pagar pecado de alguém. Então, se Saul perguntasse a Samuel, você veio fazer o que aqui? Samuel não ia dizer, não, eu vim aqui ungir um novo rei, senão ele ia ser morto. Aí ele disse, não, eu vim fazer um sacrifício. Aí eu disse a ele, se Saul perguntasse, sacrifício para quê? E para quem? Está fazendo sacrifício agora em domicílio? Pelo que eu sei, os sacrifícios eram feitos do templo, então na tenda, né, diante lá do altar, né? Era feito, as pessoas levavam até o sacerdote, né, as ovelhas, os bois, os baldes, para sacrificar. Não o profeta ir até a pessoa, atendimento em domicílio, que história é essa? Faça seu sacrifício comigo, atendemos em domicílio. Por favor, me chama no zap. Que papo é esse? Até isso também tá mal explicado. Veja que ele ri, né? Que ele diz, não, aí é uma outra história. Aí eu na hora não me veio ideia assim, disse, que história então? Me conta que história é essa, né? Aí veja o que ele faz, ele desconversa, ele não diz que história é essa. Qual é a história então? Qual é a outra história? Porque como é que ele vai... verdade, né? Se ele perguntar sério, se ele perguntar sério, se ele perguntar sério, Se ele perguntasse ele diz realmente, se ele perguntasse ele estava lascado, ele quer dizer, né? E veja que ele está com um ar de sorriso no rosto, como que ele disse, pô, esse cara me pegou, mas eu não posso admitir, que ele me pegou, senão vou ferrar meu Deus aqui, tá entendendo? mas como é que ele ia ter medo? Ele tava com medo. Ele estava com medo. Medo de quê, meu amigo? Se ele tinha Deus com ele, cara. Cadê a fé desse homem? Como eu disse a você, não é nem fé. O cara que tinha contato direto com Deus. Deus falava com ele. E ele estava com medo de um reizinho de bosta, que foi o próprio Deus quem tinha colocado ele lá e queria tirá-lo. Por que ele estava com medo? Por que ele teria medo? Né? Aí dá a impressão de que ele tinha dúvida de que realmente Deus falava com ele. Será que era Deus? Será que é Deus mesmo que fala comigo? E se não for, né? Porque, pelo que minha cabeça está dizendo aqui, ele não quer me proteger, ele não vai me proteger. Né? O cara me manda para uma missão perigosa e não me protege. O cara é tão cheio de poderes, tão poderoso, tão forte, né? E se o rei me pegar e perguntar o que é que eu estou fazendo, ele não vai me proteger, né? Que Deus é esse, né? Esse sacrifício foi uma desculpa para Saul não matar ele. Quer dizer, Exatamente, exatamente. Viram aí que ele admitiu? Que quando ele disse que o sacrifício foi uma mera desculpa, ele disse exatamente. Eu acho que ele falou isso inconscientemente, ele não tinha mais o que dizer. Eu vejo que ele, pelas expressões dele aí, ele está meio desconcertado. Eu acho que ele não imaginou nunca que ele ia estar numa sinuca de bico dessa numa segunda-feira de manhã. Logo cedo. Pô, esse cara me pegou logo cedo aqui com uma pergunta dessa.
Tem um apresentador de televisão aqui, de programa policial, que ele faz, durma com uma bronca dessa. Eu acho, eu acho que nesse dia ele não dormiu com essa bronca, viu? No caso dele foi, acorde com uma bronca dessa. Quer dizer, foi um Exatamente. sacrifício em vão, né? Parece que Deus não dava importância ao sacrifício. Então, assim, eu entendo sem necessidade, porque Deus poderia ter protegido ele. Não, Deus protege, vá não, eu embora, vou dizer. que eu protejo, você não se garante, não. Mas só que Você o não cara, confia em mim, não, cara. Samuel tava com medo aí. Ele viu tanto Mas poder, ele ele viu tanto poder de Deus que ele tava com medo do rei Saul. Mano. Veja que ele se enrola. Samuel estava com medo aí. Ele viu tanto poder de Deus. Não era poder de Deus, era poder de Saul. Ele via realmente que ali o poder, realmente, se essa história é verdadeira mesmo, ele realmente viu que quem tinha poder realmente era o rei, de ferrar com a vida dele. Ele falou certo aí. Ele viu tanto poder, mas o poder do rei, que o rei podia acabar com ele, esmagar ele a hora que quisesse. E Deus não ia fazer nada, como ele está dizendo aí. Com medo do rei Saul. Mas ele tinha Deus junto dele. Ele tinha Deus junto dele, mas ele tava tava pegado ao homem. Ele tava pegado ao homem e ele ficou com medo. Por mais que tivesse apegado, meu amigo, Samuel não era uma pessoa comum, como eu, como você, não. Você, né, um crente, Samuel tinha contato direto com Deus, Samuel era um profeta de Deus, entendeu? Não tem esse papo de apegado, não, de jeito nenhum, né, de ter medo. Cadê a fé desse homem? Esse homem não podia titubear desse jeito. Como é que esse homem ia passar credibilidade para as pessoas de que Deus falava com ele, se ele medroso desse jeito, né? Ele não ia passar credibilidade nenhuma para as pessoas. As pessoas iam perguntar, questionar o que eu estou questionando agora. Quando tu não fala com Deus, como é que tu está com medo do rei? Não era para ter medo do rei. Bem, gente, então essa foi a minha conversa, né? Eu matei a minha curiosidade, né? Eu agora estou nessa curiosidade de perguntar aos crentes, né? O que eles acham dessa passagem aí, se Deus mentiu ou não, né? Veja que isso aí fez um malabarismo enorme, né? Caiu em sua própria rede de contradições, né? Para tentar defender. Veja que no começo ele foi logo remetendo a mentira lá. Eu nem falei sobre a mentira lá do rei Acabe, que é mais clara ainda, né? Mas ele mesmo lembrou, né? Quando eu falei dessa mentira do rei Saul, ele lembrou lá da história de Acabe. Né? Então ele sabe, ele tinha conhecimento dessas histórias, né? Dessas mentiras. Eu me lembro que minha sogra, quando ela ainda não tinha desenvolvido a demência que ela está passando hoje, minha sogra é uma pessoa muito crente, muito evangélica, que vivia na igreja e tentou me evangelizar diversas vezes, né? Ela dizia, ela antes de adoecer, ela me disse que eu disse a ela, não, dona Gessia, a mentira às vezes é necessária, né? Às vezes a mentira você mente para se livrar de uma situação chata, até para salvar a vida de alguém, você mente, né? Se for preciso, você mente, né? Aí ela disse que não, porque ela dizia que não, né? Mentira não, nada de mentira, Deus abomina mentira. Mas uma vez eu me lembro que ela disse isso, que não. Inclusive até na Bíblia tem umas passagens que é preciso, Deus precisou mentir. Né? Aí eu disse, que passagem a senhora pode me dizer? Ela disse, eu não lembro agora, ela ficou de me lembrar. Mas aí ela desenvolveu uma demência, né? Ela hoje, tipo Parkinson não, Alzheimer, né? E ela hoje perdeu totalmente o sentido, né? Ela hoje vive num outro mundo, ela é uma outra pessoa, né? Quem conhece Alzheimer sabe como é que é. Ela tem 90 anos, né? E eu me lembro disso e eu fiquei sem essa resposta. Eu acho que era isso que ela queria dizer. Eram essas passagens que ela conhecia. Ela era desde pequena que ela é evangélica, ela lia muito a Bíblia, então ela devia conhecer, como esse homem conhecia, esse irmão aí também conhecia, né, essas passagens. Tanto que quando eu falei de um, ele lembrou de outra, né? Então, gente, foi esse o vídeo que eu queria mostrar para vocês, essa curiosidade, né? De se aparecerem outros, eu vou ver. Você vai ver que eles vão ter respostas diferentes. Cada um vai admitir, outros não, né? Como um admitiu aí nos comentários, né? E eu espero que vocês tenham gostado aí da resposta do irmão, né? Ele me atendeu muito bem. Depois ele tentou me evangelizar, né? Quis tentar me evangelizar, como é comum, né? Eles sempre tentam evangelizar, trazer. Você perguntou se eu era afastado, né? E tentou me trazer para o evangelho e disse que a Bíblia era inspiração divina, aquela conversa que a gente já conhece, né? Que é típico deles. E aí eu fui embora e fui para o meu trabalho. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, gente. Deixem o like aí para ajudar o impulsionamento do vídeo. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu comentário, que eu gosto de ler o comentário de vocês, né? Até me inspira para novos vídeos.
né? Quem quiser fazer parte do clube de membros do canal pode fazer. O canal já está dando essa opção de você para ajudar na questão financeira, para a gente adquirir equipamentos, para a gente fazer lives, como eu venho dizendo aqui, né, que eu tenho pretensões de fazer lives, botar vocês para participarem e tudo mais. Né, e hoje eu só disponibilizo de um celular, né, e quem puder ir ajudando, vá ajudando. Né. É para isso que eu quero. Né, eu não vivo disso, né, eu tenho meu emprego, tenho meu trabalho, né, mas seria mais para ajudar no melhoramento técnico, né, do canal. E eu me despeço com vocês, o vídeo vai ficar longo, né? Mas espero que vocês tenham gostado e um abraço a todos, até o próximo vídeo.